Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Hoje, 1º de setembro, mês da Bíblia, e nós somos convidados a refletirmos mais, né, usar mais a nossa Bíblia. Às vezes a gente tem uma Bíblia em casa e ela fica na estante, na estante, né, enchendo de poeira, né? Então o convite é abrirmos mais a nossa Bíblia durante todo esse mês, porque a Bíblia, como diz o canto, é uma carta de amor de Deus para nós. É uma carta de amor. E todo mundo gosta de ler uma carta de amor. Então a Bíblia é essa carta de amor que Deus fez, que Deus permitiu, né, que o homem fizesse, deu inteligência, sabedoria ao ser humano para que fizesse a Bíblia, né? Então é feliz quem crê em toda a revelação que tem dentro da Bíblia, e é feliz também aquele que guarda a palavra no seu coração. Queremos, nesse dia de hoje, trazer presente todas as nossas intenções. Queremos rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos rezar hoje pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela Rodrigues, pelo Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos e o Pedro Lucas. Também vamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha Marcos e família, Senhor Nelson, Alzira Maria da Silva, e também vamos rezar pelo Jorge e pela Cristina. Vamos trazer presente todas as pessoas que neste momento se encontram desempregadas. Queremos rezar também por todos os casais, sobretudo aqueles que estão passando, né, por momentos difíceis no relacionamento. Queremos rezar também por todos os idosos e todos os cuidadores, né? Vamos trazer presente todos os cuidadores e cuidadoras, e também rezar por aqueles idosos que neste momento se encontram abandonados pelos seus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos hoje refletir, né, hoje nesse 1º de setembro, mês da Bíblia. Nós vamos pegar Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos e o de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está, como diz o próprio texto, às margens do lago, de Genezaré. E ele está ali com uma multidão, muita gente ao redor de Jesus. E essa multidão que tinha acompanhado o Jesus por longo tempo para escutá-lo, para escutá-lo proclamar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Qual é o lugar da pregação de Jesus? O que é que Jesus escolhe como instrumento, para pregar melhor, para que o povo escute melhor a sua mensagem? É interessante lembrar que Jesus vai escolher um barco de um pescador. Ele não precisa, é bom lembrar, e a gente viu nos evangelhos de ontem, primeiro Jesus pregando na sinagoga. Depois ele sai da sinagoga e ele vai até a casa, o espaço do lar, quando ele adentra a casa de Pedro, da sogra de Pedro. E ali ele também prega a palavra, ele cura a sogra de Pedro. Hoje, Jesus está num lugar público, num lugar aberto. Um barco serviu, de altar, de púlpito para a pregação de Jesus. E aqui é interessante que ele não precisa de uma sinagoga, ele não precisa de um vestimento especial para pregar a palavra de Deus. Ele não precisa de nada disso. Simplesmente ele se coloca num espaço aberto e de fácil, acesso para aqueles que têm o interesse de escutá-lo, de ouvir a sua mensagem. E quem são as pessoas? Quem são os ouvintes de Jesus? Quem é que escuta Jesus? As mulheres, os pescadores, os publicanos, as pessoas consideradas impuras pela lei dos judeus. São essas pessoas que ali estão para ouvir Jesus. Perto dele, certamente, estariam as pessoas que não tinham possibilidades de entrar na sinagoga, por causa de algum tipo de enfermidade. Nós já sabemos, por ser leproso ou por ser paralítico e assim por diante, que não podiam sequer se aproximar das pessoas, muito menos entrar numa sinagoga ou no templo. E ali todos têm acesso à palavra de Deus.
Jesus fala para todo mundo é incluído, todo mundo pode ouvi-lo, né? Todo mundo pode chegar perto de Jesus. É interessante que ao terminar, Jesus devolve o barco do pescador e aí ele vai pedir para os discípulos ir mar adentro, né? Adentrar no mar. E ele vai pedir para que joguem as redes. E aí Pedro, né, como sempre, é sempre aquele que toma, né, a decisão, né, sempre aquele que logo fala, que logo age, e aí é justamente ele que vai dizer, mestre, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Ou logo ele deve ter pensado, Jesus, bem se vê, Jesus não entende mesmo de pescaria. Porque se nós pescamos a noite inteira, não pescamos nada, como é que agora ele pede para que a gente jogue as redes no mar para pescar alguma coisa, né? Então Pedro, como um bom pescador, entendedor daquilo que fazia, da sua profissão, ele certamente duvidou, né? É interessante observar isso, porque logo depois ele vai dizer, mestre, eu não, né? Quando ele diz, Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Ou seja, eu não acreditei na tua palavra. Por isso afasta-se de mim. E aí Jesus, com todo o carinho do mundo, vai dizer, não tenha medo, Pedro. Não tenha medo não, Pedro. Mas é interessante que quando Jesus pede, Pedro duvida, mas ele vai dizer uma palavra que ela é muito linda. Senhor, em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. Eu posso até não acreditar muito, né? Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E aí o resto do evangelho é surpreendente porque eles pescaram muitos peixes. E é interessante que o evangelho coloca ali eles estão em comunidade, né? Não é uma pessoa só. Mas a pescaria justamente acontece no momento em que eles estão juntos e todos colaboraram. Todos vieram os outros barcos dali que estavam ali por perto, porque a quantidade de peixe era tão grande, né, que todos ficaram admirados, né? E ali diz que todos se aproximaram para ajudar, né, a carregar os peixes, porque eram muitos peixes, né? E depois a palavra que chama atenção é justamente quando o próprio Jesus diz para Pedro não ter medo, né? Não tenha medo, porque de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixe, mas de gente, de pessoas. Ou seja, você agora vai ser um missionário, você vai pregar a boa nova do reino de Deus em todos os lugares, né, e em todas as situações. E a gente sabe pela história que os discípulos realmente, depois da ressurreição, e depois que foram ungidos, né, pelo Espírito Santo de Deus, eles se colocaram à disposição de Deus e foram, né? E pregaram muito bem o Evangelho, eles também fizeram milagres e assim por diante, né? Então eles cumpriram direitinho com a palavra, né? Eles cumpriram, eles fizeram aquilo que Jesus pediram para eles. Eles se tornaram pescadores de pessoas, né? De pessoas, de gente. Então que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude a lançarmos as nossas redes, sobretudo quando Jesus pede, né? Às vezes a gente tem essa sensação de não dar conta, né? De que tudo está saindo errado. Mas talvez precise ouvir mais a mensagem, é preciso ouvir mais a palavra, né? E nós estamos vivendo agora, né, entrando, né, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, então é interessante olharmos um pouquinho mais para a palavra, para a Bíblia, né? É, o que é que Jesus diz para nós através da sua palavra? Então, assim, rezar mais com a palavra. Às vezes a gente reza muito, folheto daqui, folheto da acolá, livro daqui, livro da acolá, e a gente esquece, né, de pegar a palavra de Deus, né, de pegar mesmo a Bíblia para refletirmos. Ah, é difícil? Não, não é tão difícil, né? Se a gente pega, por exemplo, o Evangelho de hoje, e aí a gente vai também olhar para a nossa vida, né? Eu estou realmente é,
obedecendo, né, Deus, porque o Pedro diz, nem atenção à tua palavra, né, eu vou te obedecer. Então, essa obediência à palavra de Deus, à palavra de Jesus, o que ele manda, o que ele pede para que a gente faça, se a gente realmente faz, com certeza vai dar fruto. O problema é que muitas vezes Deus está pedindo para a gente já lançar as redes e a gente, pelo contrário, a gente guarda as nossas redes, né? E aí não dá certo não, né? É preciso lançar as redes, assim, sobretudo quando a palavra, quando Jesus diz para que a gente lance as redes, é porque Ele sabe o que está fazendo. E com certeza nós iremos colher muitos frutos. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.